Deus é bom. Ontem, para quem esteve aqui no encontro, o Júnior estava contando parte da vida dele, né? Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, gente, sabe aquele louvor? Existia um homenzinho torto, que morava na casa torta, tudo era torto, mas Jesus o consertou. Eu falei, é o Júnior, gente. É o Júnior, né? E que Deus, ainda bem que Deus consertou, né, Júnior? Que Deus te abençoe, meu irmão. Oh, Jesus. Misericórdia. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém. Não é fácil contar essas coisas não, gente. Hoje é fácil. Aliás, hoje tá mais tranquilo, mas no tempo é difícil. Mas Deus, Ele tem algo para nós sempre. E a palavra que Deus colocou no meu coração, nós estamos debaixo do tema fidelidade, não está diferente do que está acontecendo com o encontro com Deus. Mesmo que você não esteja participando, nós estamos dentro desse processo de encontro com Deus. E quando Deus colocou no meu coração, ontem eu saí daqui com a impressão que nós estávamos dentro de um processo de um hospital. Nossa, Júnior, como assim? Eu via muitas cirurgias, situações de onde o Espírito Santo está trocando corações, operando a maravilha do Espírito, a maravilha dos céus nas nossas vidas. Então, acredito que nós estamos nesse ambiente de cura, nesse ambiente de processos de Deus, e Deus está fazendo ainda. Ele não vai deixar de fazer. Mesmo que o encontro acabe hoje, vai acabar hoje à noite, Ele vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Essa palavra tem mexido com o meu coração. Eu ministrei uma parte dela lá no CR e tomou muito um rumo no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Êxodo capítulo 33, versículo 7. E o interessante é que o dia que eu ministrei foi justamente o dia que teve a transição pastoral aqui. E o interessante é que usou os mesmos versículos. Foi meu Jesus Cristo. Então era uma confirmação. Só que Deus me deu um outro viés aqui, uma outra visão, mas não está fugindo daquilo que realmente o versículo está dizendo. Êxodo capítulo 33, versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Havia ali o acampamento e esta tenda estava fora do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar naquela tenda que estava fora do arraial. Então havia as tendas no arraial ali, no tabernáculo, no processo do deserto. E a tenda de Moisés, essa tenda, a tenda do encontro, ela estava fora desse processo das outras tendas. E no versículo 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua própria tenda adorava. Então vocês estão percebendo que Moisés, ele tinha como se fosse uma tenda particular, uma tenda fora. E ali Deus se manifestava, o povo olhava, mas não impedia do povo ir lá participar dessa tenda. Nós vamos ver depois. Então essa tenda do encontro, eu acho que a palavra que mais mexeu com o meu coração é sobre a tenda do encontro. Fala assim, a tenda do encontro. Então essa tenda do encontro, ela fazia com que, tinha alguma coisa mística na tenda?
acontecia algo místico, porque a palavra mística é entre os céus e terra. Essa é a palavra mística, só que deturparam essa palavra. Mas havia uma reação nesse lugar físico, onde Moisés entrava e Deus se manifestava. Só que o povo, Deus falava com Moisés face a face, mas o povo tinha medo de chegar e adoravam em pé nas suas próprias portas. Eles não chegavam perto da tenda. Todos observavam Moisés tendo o encontro com Deus. Essa palavra mexeu. Todos observavam Moisés tendo o encontro com Deus. E a pergunta que Deus fez ao meu coração: até quando eu vou observar os outros tendo um encontro e o outro tendo esse encontro com Deus? Então essa palavra, ela mexeu comigo porque eu quero participar de um encontro com Deus. E o encontro com Deus, aqui existe um start. Aqui existe o processo de startar esse encontro, de ter um começo, uma faísca. Mas o encontro com Deus não acontece somente aqui. Aqui nós estamos numa congregação reunidas, aqui nós estamos louvando, agradecendo, adorando, mas o resultado daqui é o resultado que acontece lá no meu quarto, lá na minha casa, que é o momento do encontro. Então assim, o processo de adoração do povo, eles ficavam em pé, o povo via esse relacionamento de Moisés, mas eles não se relacionavam da mesma forma. Tinha obediência ao processo de adoração, o povo. Eles ficavam em pé, eram religiosos, mas não tinha o processo de relacionamento com Deus. Deus falava com Moisés face a face, mas qual que era a diferença de Moisés e do povo? Existe alguma diferença? Moisés, ele não era humano. Moisés era um anjo. Moisés era humano como eu e você. Moisés tinha os seus problemas como eu e você. Então ali havia um processo de Deus que queria falar com o homem, mas Moisés, ele foi além. Moisés queria ver mais. E esse mais de Moisés, querendo ver mais, ele foi se embrenhando em Deus, ele foi buscando Deus. E lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, fala o seguinte: este povo se aproxima de mim. Versículo, capítulo 15, versículo 8. E pode ir lá para Mateus, depois nós vamos voltar em Êxodo. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, irmãos, eu tenho visto um tempo, e você tem sentido esse tempo, que nós estamos debaixo de muitas coisas que parecem coisas de Deus, mas não são de Deus. Pessoas honrando situações na internet, situações como coaches, como pessoas de autoajuda, como coisas assim, que estão buscando, falando de questões de honra a Deus, mas só com os lábios, não tem o coração voltado. Nós estamos vivendo uma época, e eu acredito que é a época final, de um evangelho facilitado, de um evangelho expresso, do evangelho self-service, do evangelho fast food. Eu vou lá, escolho muito rápido, faço ali alguma coisa e corro. E na verdade não existe esse evangelho. Esse evangelho foi inventado. Então por isso que você vê esse versículo, que é em Isaías 29:13, não precisa abrir, é o mesmo versículo. E ele vai com viés assim: o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído. Ou seja, busca relacionamento com coisas humanas, mas não busca relacionamento com Deus. O Senhor fala: quando eu tenho um encontro com o homem, olha que o versículo fala, este povo se aproxima. O povo se aproxima. Ele até dá um passo de se aproximar. Este povo, além de se aproximar, ele vem com a sua boca, seus lábios e me honra. Então, na verdade, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é aquele que traz todas as coisas. Esse povo está me honrando com os lábios. Mas o que está dentro do coração deste povo? Olha o que fala aqui. Mas o seu coração está
afastado, está longe de mim. Isso é muito sério, porque isso traz um desequilíbrio ao nosso coração. E nós falamos esses dias sobre identificação, paternidade, identidade em Deus, quebramos maldições. Então Deus está querendo trabalhar o processo de identificação com Ele, entre Ele, nós e Ele. Amém? Ter um relacionamento com Deus ou ter um relacionamento com o sistema processual religioso que eu mesmo crio. Muitas coisas eu criei na minha vida achando que é esse caminho. Se eu não visse às vezes uma pessoa chorando, a pessoa tendo uma reação, eu falei, não, Deus não teve encontro com essa pessoa. Era uma coisa que eu criei na minha cabeça. Isso é uma mentira. Se eu não vi uma pessoa contando alguma coisa, não, essa pessoa não teve. Se eu não tive um trimelique, alguma coisa, um mexer, alguma coisa na minha vida, eu não tive um encontro com Deus. Isso é mentira. Porque o encontro com Deus, o processo de Deus na minha vida vai ser no momento que eu sou provado. No momento que eu não vou falar a mentira. No momento que eu não vou contar a piada. No momento que eu não vou fofocar. Esse é o encontro. Esse é o resultado do encontro. E aquilo que o meu coração está cheio é que vai sair pela minha boca. Se o meu coração está cheio de tristeza, ódio, raiva, coisas de fofoca, eu vou deslanchar isso. Agora, se meu coração está cheio da presença de Deus, vai atrair muitas pessoas a Jesus. Amém? Então esse é o processo. Deus está falando, você quer ter esse relacionamento com Deus ou com um sistema, com um processo que você criou? Como proceder para sair dessa posição? Êxodo 33, 11. Volta lá para Êxodo, você estava em Mateus, né? Êxodo 33, 11. E falava o Senhor, Moisés, face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial, mas, olha esse mas. Isso me chamou a atenção. Deus falava com Moisés na tenda do encontro, que estava fora do arraial. E aí Moisés ali tinha um encontro com Deus, Deus parava na frente. Vocês imaginam isso? Você vendo a coluna de nuvem na frente da tenda, você sabendo que aquele homem estava tendo um encontro com Deus. O que será que passava no coração daquele povo? Olha esse versículo. Quando Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo, e depois ele tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aquele jovem, ele foi despertado. Ele teve um avivamento no coração dele. Aquele jovem, ele ficou curioso. E essa curiosidade, a mesma curiosidade que Moisés viu a sarça queimar, que foi até o encontro daquela sarça. E quando ele dá um passo, Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. E ali Moisés conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele não ouvia a voz de Deus, mas ali ele ouviu. Quando Moisés aqui, ele tem um encontro com Deus na tenda, chamou a atenção de um jovem no meio daquele povo. Senhor, vamos ser esse jovem. Chamou a atenção daquele jovem. E aquele jovem, ele não se apartava do meio da tenda. Ele não entrava na tenda, ele ficava curioso de ver aquela nuvem. E ele ficava ali vendo Moisés falando com Deus. Josué, ele não afastava desta tenda. Todo o povo adorava de longe, afastados da presença. Todos eram só observadores da presença. Mas Josué, pelo contrário, ele queria estar junto. Ele queria estar junto. Ele não sabia como era. E talvez para a gente não saber muito bem como é que é, isso nos chama a atenção para buscar Deus. Se a gente busca, se a gente tem todo o processo, a gente constrói vários processos em nossa vida como crentes, como cristãos, e a gente vai amadurecendo, a gente tem uma série de coisas que talvez não deu certo, a gente começa a travar o processo de Deus em nossa vida, e a gente começa a criar um processo religioso em nossa vida. E talvez Josué, por não saber nada disso, ele ficou curioso e foi à tenda do encontro.
Ele queria saber quem estava falando. E Josué, ele teve esse coração voltado. Hoje nós temos esse quadro no meio da igreja. Muitos observadores e poucos, como Moisés e Josué, envolvidos com a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Não tem outra forma. Esses dias eu vi uma pessoa falando num vídeo que a palavra Yeshua, ela vem de uma respiração. É como se você estivesse falando Yeshua. Você respira a vida e libera a morte. Se você respirar o oxigênio, ele vem contaminado. E ele traz, além do oxigênio, dentro de nós, produz o quê? Um gás mortal, que é o gás carbônico. Se você respirar e prender a respiração, você vai morrer sufocado. Então respira a vida e libera a morte. Respira a vida e libera a morte. Yeshua, Yeshua, respira a vida e libera a morte todos os dias. Eu respiro a vida de Deus, porque o Cordeiro Santo de Deus morreu naquela cruz e pagou o preço. A morte do Cordeiro me trouxe vida e vida em abundância. Olha que tremendo isso. Então, agora vamos para Josué. Êxodo passa para Josué. Vai lá para frente um pouquinho. Perdão, nós vamos sair de Êxodo e vamos para Josué. Capítulo 1, versículo 1. Quando nós temos aqui algo que foi dado a Josué, e é um resultado do quê? Da tenda do encontro. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Josué já estava ouvindo a voz de Deus. Então Josué, ele foi um buscador de Deus. Tudo bem aqui? Tudo bem? Ele sucedeu Moisés. Deus atrai a presença dos homens até ele. E Deus derrama o coração dele para os homens. E Deus chama cada um no seu processo que ele quer, um chamado pessoal. E Josué, ele foi o sucessor de Moisés para fazer algo tremendo. Quer fazer o quê? O simples fato de levar o povo à terra prometida. Moisés morreu, não levou o povo. Mas Josué, ele teve essa incumbência. Uma coisa muito simples. Muito simples. Tirar o povo do inferno. Tirar o povo do hábito da escravidão. Irmãos, eu fico imaginando Moisés descendo do monte, aquele povo adorando aquele bezerro de ouro, aquela festa idólatra, e pior, o irmão de Moisés adorando junto. Eu fico imaginando a ira de Moisés, quando ele desce de um lugar que estava fumegando, tinha trovões, o monte relampeava, todo mundo achava que ele estava sendo destruído por Deus. E quando Moisés desce, o rosto de Moisés brilhava, a glória era tanta na vida de Moisés, que Moisés não tinha consciência da glória. E aquele povo dançando e cantando em volta do bezerro. Imagina essa cena. E Moisés, muito irado, quebra as tábuas, acontece tudo aquilo. Aí ele volta para o monte de novo, pega as tábuas. Mas sabe o que estava no coração do povo? O desejo de comer cebola. Eu gosto de cebola. Mas não é tanto assim. Um dia eu vi uma criança pegando cebola e comendo igual maçã. Jesus Cristo. Pega uma cebola grandona e blá, igual uma maçã. Assim. É terrível isso aí. Eles estavam com desejo de comer cebola. Aquele povo viu o Egito inteiro sendo engolido pelo mar que eles atravessaram a seco.
Se tivesse um repórter na época, um jornal nacional, qualquer jornal naquele momento, e fizesse uma entrevista com o judeu que atravessou o Mar Vermelho ali, falasse, você acredita em Deus? O que o judeu ia falar? Acredito, olha aí o mar, olha o mar aberto. Você acredita? Todo mundo acreditava em Deus. Aí o mar se fecha, mata todos os soldados do Egito, e aí vai para o deserto, começa a acontecer algo inédito, fabuloso, milagroso. Que começa a chover o quê? De manhã. Maná. Vai lá e colhe. E o povo muito esperto foi lá e colhia uma parte maior. Aí chegava à tarde, apodrecia tudo. E vinha as codornizes, a água transformada, águas amargas em águas doces. O povo viu o milagre. O povo entendia o milagre. Vivia o milagre. Estava ali os sapatos. Imagina, 40 anos no deserto, será que o sapato não gastava? Mas aparecia sapato da onde? Crescia. Havia uma multiplicação naquele deserto, havia processo naquele deserto de milagre, mas o povo fala, eu estou enjoado desse deserto, eu não quero esse deserto, eu quero voltar à escravidão. Senhor Deus, quanta gente quer voltar a ser escravo, porque o hábito de escravidão estava no coração do povo. O povo era tão habituado a ser escravo que quando aparece o Deus da libertação, o povo não entende que Deus vai libertar. Olha a figura com Jesus. Quando Jesus fala que ele veio cumprir as escrituras, e ele fala que ele é o libertador, ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ele fala que ele vai trazer libertação. O que o povo faz com Jesus? Olha para ele e fala, você vai trazer libertação? Nós estamos esperando um guerreiro, nós estamos esperando um Davi maior que Davi, e você, desse jeito, filho de carpinteiro, está trazendo libertação para nós? Não, havia um hábito no coração do povo, e eles estavam debaixo de outra escravidão, que era do Império Romano. Então, de escravo por escravo, meu coração tem um hábito de escravo. E aí eu entendo, eu começo a ver que eu preciso de um encontro com Deus para poder sair do hábito de escravidão. Senão eu vou ficar observando os encontros com Deus, eu vou observar tudo sem ter o meu próprio encontro com Deus. Não é egoísmo, não é um individualismo, não é um Deus pessoal meu, mas Deus está falando, eu quero que você tenha um encontro comigo. E isso é pessoal. Amém, irmãos? Isso é pessoal. Eu preciso ter uma marca. Eu costumo falar na escola que existem as marcas da promessa. E o Kleber fez uma oração aqui e os meninos estavam conversando. Aí ele falou assim, vamos ficar quietinho agora que nós vamos orar. Agora é hora de ficar quietinho. Eu queria ser esse professor assim, né? Vamos ficar quietinho agora que é hora de ouvir aula, assistir aula. Não, mas aqui é outro ambiente. Mas irmãos, Deus, eu fico pensando assim, quem que ensina uma criança a fazer birra? Quem que ensina a criança a enfiar o dedo na tomada? O Levi é muito bonitinho e bonzinho. Os pais dele estão aí, ó. Mas ele está um terremoto. Ele está abrindo o armário. E o dedinho dele vai direto na tomada. Ele está doidinho para levar um choquito. Quem que ensina? Será que os dois ali ensinam ele a enfiar o dedo na tomada? E ele está fazendo birra, viu, gente? Ele está dando cabeçada na gente agora. É a birra dele. Quando ele começa a dar cabeçada assim, é uma birra dele. Ele está dizendo alguma coisa. Ele está sendo contrariado. Mas quem que ensina isso? Quem que ensina para o ser humano a fazer coisas? Existe uma estultícia. E nós herdamos do pecado isso. Agora Josué, ele nesse capítulo 1, ele está falando assim que o servo estava morto, meu servo Moisés, olha lá. Eu estou lendo 2. Moisés, meu servo, é morto. Deus falando com Josué. Levanta-te, pois agora passe este Jordão. Levanta-te, Josué. Chega agora. Você não vai ter somente um encontro comigo. Agora você vai se levantar. Agora você vai ter uma ação.
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ninguém vai te resistir, sabe por quê? Eu sei, eu conheço o filho que eu tenho, porque esse filho vem conversar comigo. E eu vou trazer a minha proteção com você. Só que tem uns quesitos aqui, né? A fidelidade de Josué em insistir, não se afastar da tenda, não se afastar de Deus. O Senhor coloca como sucessor de Moisés, ser fiel, fidelidade, que é o tema desse mês. Com Deus, te aproxima do Senhor, fidelidade do encontro com o Senhor. Eu preciso também ter a fidelidade da minha parte, de buscar esse Deus, para ter um encontro com Deus. Amém? Vocês acham que eu tenho um encontro com Deus todo dia? Pelo contrário, todo dia eu quero fugir. É difícil acordar de manhã porque a minha vida é muito corrida. E aí eu tenho que acordar um pouco antes. E aí esse pouco antes eu vou lá, coloco uma música para ouvir, começo a buscar Deus, já estou roncando de novo. E quando Deus começa a falar algumas coisas mais, você vai ter que mudar nisso, eu já quero tirar a música, já quero sair de lá, já buscar o café, porque Deus ele quer mostrar onde está a falha no meu caráter, a falha na minha vida. Olha o que você vai falar no serviço. Um dia eu estava indo para trabalhar, e eu tenho uma pista para enfrentar, que eu vou até Guararapes, são 26 quilômetros, e ali eu comecei a chorar pelo serviço, eu ficar desesperado, nervoso, com raiva, e aquela angústia no meu coração, e Deus falou muito simples, muito claro e muito rápido: você está chorando por isso? E cadê as lágrimas por almas? Aí você chora de uma vez, né? Um dia eu fiquei com vergonha com Deus, que eu estava pedindo: Deus, resolve o problema do meu carro. Não é que a gente não deve orar por isso. A questão é só orar por isso. A questão é quando o meu foco só está nisso. E Deus me deu uma lambada, porque eu fico assim: Deus, o Senhor pode, eu estou com vergonha de orar, porque eu não oro, eu não fico orando pelas pessoas, eu não oro pelo lugar que eu vou, oro uma vez ou outra, mas pelo carro eu estou orando todo dia. Parece que o carro vai ter um encontro com Deus. A gente ri, mas é triste. Essa natureza adâmica, ela grita, ela começa a falar coisas para você. Você vai ver, não vai dar certo, pode orar, não vai dar certo, essas peças vai quebrar tudo. Aí, ora, vixe, fica. E aí você fica com mais raiva, e você quer orar, e aquela coiseira toda. Ai, Deus. Mas Deus me deu uma solução totalmente diferente. Versículo 6, Josué 6. Nós estamos lendo capítulo 1, agora o versículo 6. Seja forte e corajoso. Fala para o teu vizinho aí. Seja, mas olha no olho dele, gente, olha bem forte. Seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Tem gente que não está forte não. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei. Irmãos. Pois, Josué, vem cá. Deus, vem cá, deixa eu falar com você. Ser forte e corajoso, porque esse povo aí, você sabe como é que é, né? Você sabe a história lá do bezerro. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Olha o que você está lendo aqui. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente, de novo ele fala: seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas ou por onde queres que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja,
Você, Josué, vai levar o povo. Só que vai ter momento que você vai querer desistir. É terror, é pancada, é pânico. Esse povo vai começar a gritar. Esse povo vai começar a morrer no deserto. Mas você, Josué, não se aparta. Porque o povo vai te induzir a se apartar do livro da lei. Não se aparta, não se aparta. Não se desvie nem para a esquerda. O povo vai querer para a esquerda. O povo vai querer para a direita. Eita, esquerda e direita, hein? O povo vai pela esquerda e pela direita. Não se desvie, não se desvie, porque eu, o Senhor, estou falando com você. Mas seja forte e corajoso, porque vai vir pancada. Você viu 2 vezes. Versículo 9. Não te mandei eu? O que você lê na frente agora? 3 vezes. Vai vir pancada, gente. Vai vir pancada. Não temas, porque vai vir medo. Não temas, não te espantes, porque vai vir terror. Porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vai abalar, vai tentar desestruturar. Mas se eu armei a minha casa, se eu fundei a minha casa na rocha, a tempestade, o furacão, o tsunami, o desespero, o ódio, a rebeldia, as situações contra a minha casa, vai balançar, mas não vai cair. Porque eu fundei a minha casa na rocha. Para fundar a minha casa na rocha, eu preciso ter um encontro com Deus. Amém? Está claro? Amém? É o que Deus está falando ao meu coração. Ser fiel. Ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse ânimo é forte e corajoso. Ser fiel, ter fidelidade com Deus te aproxima do Senhor. Não se desvie nem para a esquerda, não porque te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca, não sai do encontro comigo. Não seja um mero observador. Não fique observando as pessoas terem um encontro comigo e você não ter um encontro comigo. Mantenha a minha lei no teu coração, medita nela dia e noite. Agora a pergunta que Deus falou com o meu coração, e a pergunta que eu faço. Agora, onde é a nossa tenda do encontro nos dias de hoje? Onde é a nossa tenda do encontro? 2 Tessalonicenses, agora nós vamos sair de Êxodo e Josué. Capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Cadê o pessoal do som ali? Repete a outra, essa no final. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu no passado visitar uma tenda, Moisés e Josué. Depois tendas eram armadas no deserto, tabernáculo. Aí começou Deus fazer o templo através de Davi e os que foram para frente. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Eram 3 pavimentos. Deus descia no santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Deus estava ali. Deus trazia a glória. Agora, hoje, Deus escolhe outra tenda. Deus escolhe outro tabernáculo. Deus está escolhendo o quê? Qual lugar que Deus está escolhendo? Não precisa abrir, mas o Senhor fala em 1 Coríntios que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Aonde está a tenda do encontro? No meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Os 3 lugares, os 3 pavimentos. Hoje Deus está escolhendo a outra tenda. João 2,9 fala o seguinte, não precisa abrir. Jesus responde, destruí esse templo em 3 dias, e eu reconstruirei. Disseram, pois, os judeus, 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu
corpo. Deus está programando, Deus programou ter um encontro numa tenda já destruída. Hoje, são as nossas vidas. Esse é o encontro com Deus em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. Os 3 pavimentos. Amém? O nosso corpo, alma e espírito. O corpo é o átrio, cheio de pecados. A alma é o santo lugar, emoções feridas. O espírito nosso, ele é o lugar do encontro com o Espírito Santo. É o lugar que fica a Arca da Aliança, como se fosse o Velho Testamento. Quando você vai num velório, não tem ali mais o espírito e a alma, só tem um corpo. A vida eterna. Essa pessoa foi para a vida eterna. Amém? Estão entendendo? E esse é o desejo de Deus. Ter o encontro. Porque não sabeis que você é o templo do Espírito Santo. A tenda do encontro hoje, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. O encontro com Deus ocorre dentro de nós. Nossas emoções, nossa alma, nossas atitudes, nosso corpo são observadores do encontro do nosso espírito com o Espírito Santo. Então dentro de mim existe uma guerra, que está em Gálatas. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Existe uma guerra no meu interior. O Espírito Santo vem e entra no meu espírito, está no meu espírito, faz uma junção. Eu sou casa do Espírito Santo, você é casa do Espírito Santo. Só que a sua alma e o seu corpo, ela não entende isso. Ela não foi regenerada. Nicodemos falou: como que eu vou nascer de novo? Você tem que nascer pelo Espírito. E é esse processo que nós estamos vivendo esses dias aqui na igreja. Nascer pelo Espírito e influenciar essa alma ferida e trabalhar nosso corpo doente. Amém? Então nós não podemos deixar dentro de nós sermos observadores do processo de Deus. O Senhor quer a nossa fidelidade. Já estou terminando para a gente orar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Esse é o penúltimo versículo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro que é a glória de Deus em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Ou seja, a glória de Deus em vasos de barro, a iluminação do conhecimento, o resplandecer em nossos corações em vasos frágeis, no nosso corpo e a alma e o espírito. Ele está aqui, está à porta da tenda. Ele está falando com o meu espírito. Ele está falando com o teu espírito. Ele está influenciando o teu espírito a buscar a presença de Deus. A lâmpada dos pés de quem que é? Que o espírito é o quê? A lâmpada de quem? Que está falando em Salmo? A lâmpada dos nossos pés. Nós podemos buscar todas as respostas, mas no final a resposta vem de Deus, porque Ele está falando ao meu espírito, Ele está falando ao seu espírito, Ele está iluminando a sua vida, Ele está iluminando a minha vida. Agora a minha alma cansada, a minha alma cheia de problemas, a minha alma cheia de estultícia, de colocar o dedinho na tomada, de fazer aquelas artes todas, está aqui dentro, é como se fosse um código dentro de mim, para fazer eu pecar. Mas o Senhor está falando: não fique só observando, mas tenha um encontro completo nos 3 pavimentos da sua vida. Amém? Tudo bem? Eu estou vendo como que Deus, Ele quer nos falar, nos fazer, trazer esse encontro com as nossas vidas. E eu queria agora, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu sinto que Deus, Ele quer trabalhar algo aqui em nosso coração, de fazer um processo em nossas vidas, que talvez nós ainda não entendemos muito bem.
Eu sou o primeiro a falar isso. Em Lucas 13, 23, ele fala o seguinte: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? O que o Senhor fala? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E ele lhes disse: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora. Ele estava falando com os fariseus, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: eu não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo, ensinamos nas ruas, nós participamos com as suas coisas, nós fomos à igreja, nós éramos bons crentes, nós estávamos ali. Mas ele responderá: eu não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas, vocês excluídos, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares na mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Ou seja, ele veio para os seus, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. O verbo que se fez carne veio para eles, mas eles não quiseram. Mas aí a salvação foi para todos aqueles e atingiram as nossas vidas nos dias de hoje. A salvação veio para você, a salvação veio para mim, mas o Senhor está falando: esforcem-te, esforcem-te, porque chegará o dia que o Cordeiro Santo de Deus está chamando, está falando: eis o noivo. O Espírito Santo fala: eis o noivo. E aí eu vou levantar a minha candeia, você vai levantar a sua lâmpada, porque você não desperdiçou o óleo. Você entendeu, como as 5 virgens prudentes, que não é para desperdiçar o óleo, mas é para ficar com esse óleo, conservar a sua vida, ter um encontro com Deus, conservar o seu coração deste mundo mal, dessa situação, desse evangelho falso que está sendo pregado. E você vai levantar a sua candeia e vai até o noivo, e a porta aberta está, e você passará pela porta estreita e vai encontrar o noivo. E ele fala: eu te conheço, entra. Eu te conheço, entra, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, nós estamos chegando nesse dia.